Na verdade, falta de tempo não existe. O que existe, na verdade, é pura falta de interesse. Porque quando você quer mesmo alguma coisa, a madrugada vira meio-dia e a segunda-feira vira o fim de semana. E basta um momento para você criar diversas oportunidades e começar a usufruir de todas que você conseguir. Portanto, podemos dizer que feliz é mesmo o homem que transfere o saber que possui, procura ao máximo aprender aquilo que ele ensina. E nesse aprendizado, certo é que algumas vezes ganhamos e outras vezes nós aprendemos. Aprendemos que é o coração que pode sentir a Deus, não a razão propriamente dita. Portanto, quando o amor clamar por um pingo de sua atenção, por favor, faça-se chover sobre ele. Precisamos demais aprender a parar de lutar por coisas superficiais, economizar energia para batalhar somente para aquilo que realmente vale a pena. Porque aqueles que não são capazes de acreditar no sobrenatural nunca vão vê-lo e nem tocá-lo. Por isso disse o apóstolo que nós vivemos pela fé, não pela vista. 2 Coríntios 5, verso 7 e 3, verso 16. Quando há uma mudança da mente, então o véu que embota obscuramente o nosso olhar, o nosso enxergar é removido e passamos a ver com olhos que nunca vimos antes. Com o olhar da mente, não meramente com olhos comuns. Lembro-me de 2 homens que corriam à margem de uma multidão, Jesus bem lá no meio, e aqueles homens clamavam incansavelmente: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Alguma coisa faz Cristo escutá-los. É o sobrenatural. Ele para, ele pede licença sobre aquele mar de gente que de todas as maneiras se lançavam sobre ele. E dirige-se àqueles 2 homens e lhe faz a pergunta: o que vocês querem que eu faça a vocês? 20:32 do Evangelho de Mateus. E aqueles homens disseram: que os nossos olhos se abram. Essa devia de ser a nossa oração. Deus não é surdo às nossas petições. Nós é que somos cegos às suas providências. E no bem da verdade, não temos coragem de colocar todas as coisas nas mãos de Deus, simplesmente porque nós não vemos a mão de Deus em todas as coisas. Então, temos medo. E tudo o que você sempre quis conquistar na tua vida está justamente do outro lado do teu medo. Nós estamos aqui nesta madrugada, pronto para aprender. Eu sou um aluno, o professor é o Espírito Santo, para superarmos os nossos medos, que são formados por malditos sofismas deste mundo, carcomido pela lepra do pecado, que enfia na nossa mente atributos que não existem, são farsas, tradições de homens que não conhecem a Deus, mas que por tanto ser repetidas ao longo de nossa vida tornaram-se verdades para nós e precisam ser execradas da nossa mente, senão nós morreremos e jamais atingiremos os ideais de Deus para a nossa vida. Paulo dizia a despeito disto: maldito homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Romanos 7, 24.
terrível, mas nós podemos superar. E para isso estamos aqui. E para isto, a narrativa do testemunho de Lilian poderá ser um instrumento valioso para você aplicar na tua vida os insights do céu, os luzeiros que vão permear a sua mente para desmontar esses paradigmas e desapropriá-los de si, para com isso angariar a graça e fixar-se nas 7.486 promessas do Todo-Poderoso, guarda de Israel. Aleluia é o nome dele. Naquela tarde chuvosa de quarta-feira, alguém batia na porta. Fazia frio, estava tudo fechado, a chuva era forte. Mas quem era aquele que tinha atravessado um temporal e agora estava do outro lado? E como não tinha aquele visor óptico para se saber, Lilian pergunta: quem está aí, debaixo dessa chuva? E a voz responde: sou eu trouxe pão para vocês. Está quentinho ainda, mas abra logo, senão eu poderei entregá-los molhado. Lilian reconheceu a voz de Carlos, abriu a porta. Ele estava ensopado, mas o pão estava debaixo da sua roupa. Ele tirou aquela sacola, o cheiro invadiu a casa. Havia mais 2 sacolas. Uma estava cheia de alguns litros de leite. Tinha até água dentro da sacola, mas ali não tinha problema. O leite estava em caixinhas e bem protegido. E na outra sacola eram bolachas e umas caixinhas de chá, mas estavam embrulhadas dentro de sacos plásticos. Então, foram protegidos. Ele tirou tudo, colocou na mesa e disse: eu só vim trazer isso para vocês, mas eu já estou indo. Ela falou: de jeito nenhum. Ela fechou a porta e disse: você não vai sair todo ensopado, você pode pegar uma pneumonia. Já que você foi tão bondoso para conosco, agora sente-se, tira essa camisa molhada. Melhor, entra aqui em nosso banheiro, tira também a sua calça. Eu vou pegar aqui um pijama, uma calça de dormir, e você vai pôr a minha calça. E lá foi ela, buscou uma calça comprida, buscou uma blusa também quentinha, de moletom, deu a ele. E ele percebeu que ela era muito incisiva e que não adiantaria tentar forçar. Ele só tentou dizendo: mas não precisa. Ela disse: não é que não precisa, é algo que eu faço questão, vá já para o banheiro. Sim, Lilian foi enérgica e Carlos simplesmente achou melhor atendê-la. Ele foi, tirou a sua roupa ensopada, colocou aquela roupa que ela havia lhe cedido, sentou-se na mesa. Enquanto ele se trocava, ela disse: aproveita, toma um banho quente para você esquentar esse corpo. Ele acabou fazendo, saiu quentinho, agasalhado, estava pronto à mesa, as crianças estavam todas sentadas, o bebê estava dormindo, e eles tomaram um lanche naquela tarde. Tinha pedaços de carinho naquele pão, naquele leite, nas bolachas, no chá que ela fez quentinho. Eles contaram histórias, riram um pouco, e dias depois, eles viviam juntos. Carlos era maravilhoso para Lilian e para os seus 4 filhinhos. Ele cuidava de Mary Ann como se fosse sua própria bebê. Ele era ultra carinhoso. E ele passou a amar a Lilian e também seus filhos.
A vida de Lilian era tão intensa que você pode ter percebido que naqueles dias ela não sabia de onde eles vinham e nem para onde eles iam, mas simplesmente que por algum tempo ela estaria acompanhada, amparada, protegida, amada, cuidada, e seus filhinhos igualmente. E isso bastava para quem não tinha nada, absolutamente. Isto me lembra um poema de Victor Hugo. Talvez você já tenha ouvido. Vós que sofreis, por que amais? Amai ainda mais. Morrer de amor é viver dele. Bem cabido, não? É a premissa de alguns. E essa era a insígnia de Lilian naqueles dias tão pesarosos. Ainda que os momentos alegres eram tão curtos e passageiros, ela vivia agora um novo momento. Quem sabe esse poderia perdurar. O que você acha? Meses após, Lilian ia ser mãe novamente. Ela estava feliz, porque ela iria oferecer para Carlos um fruto do seu amor. Era tudo que ela podia dar. E ele amava a ideia de ter um filho, porque ele não tinha nenhum. Pelo menos é o que ele pensava. Ou sabia da própria vida. Desta forma, ao fazer agora os exames pré-natais, aí veio algo inesperado. Foi diagnosticado em um desses exames que Lilian era portadora do HIV. O seu exame de sangue acusou positivo na sua sorologia para a enfermidade conhecida como AIDS. Aquilo foi terrível para ela e para seu esposo. Ela não sabia de onde contrair. Agora, seu último recurso era combatê-la. Mas o pior é que o bebê teria uma grande chance de nascer contaminado. O risco era imenso. E ela, apesar de não ter fé em Deus nenhuma, ela passou a pedir que, se Deus existisse, que livrasse o seu filho. Que se ele existisse mesmo, que ela pudesse ter essa prova, ainda que ela pudesse até morrer, mas que o seu filho fosse entregue ao seu pai, são e salvo. Era o pedido de Lilian. Para alguns pode parecer comovente, para outros não. Afinal, alguns podem interpretar que ela não passava de uma aventureira, para outros, uma grande sofredora, sonhadora e uma mulher desesperada, com uma dor embutida no coração, à busca de qualquer coisa que ela pudesse se segurar e sobreviver num oceano de lágrimas, de dor e tragédias. Melhor não atirarmos pedra nenhuma, você não acha? Mas agora, Lilian estava bem à minha frente. Eu seria o último homem a culpá-la de alguma coisa. Afinal, ela teve um sonho naquela madrugada anterior, que devia estar naquela igreja, às 18 horas, naquele domingo, que ia encontrar um homem, que iria dizer o que ela deveria fazer para encontrar respostas e soluções para a sua vida. Veja que tremenda responsabilidade estava diante de mim. Porque o que eu posso fazer sendo apenas um homem? Por que Deus permitira que ela tivesse aquele sonho e aquele ímpeto? Agora, todos se calaram, pararam alguns de chorar,
e passaram os olhos arregalados, esperando que eu dissesse o que ela tinha que fazer. Imagine a pressão que eu estava. Eu procurei ficar calmo. Eu comecei a orar e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É justamente a oração de Paulo no seu primeiro encontro com Deus, Atos dos Apóstolos 9, verso 6. Esta, inclusive, é uma das orações de emergência, amparada a de Pedro quando afundava. Salva-me, Senhor! A mais curta de toda a Bíblia. E diante dessas duas súplicas, eu comecei a falar: Lilian, eu verdadeiramente não sei o que você deve fazer, porque eu não sou Deus. Mas se Deus enviou-lhe até mim, junto com a sua família, a impressão mais forte que eu tenho em meu coração é a que eu vou lhe passar. Nós vamos estudar um livro que mudou a minha vida. Ela disse: que livro é este? Eu quero conhecê-lo. E a Bíblia estava do meu lado, eu peguei em minhas mãos e disse: este livro, fechado é apenas um livro, mas quando é aberto é a boca de Deus. E o Deus que eu conheci, Lilian, ele sai dessas páginas quando ele é invocado. E este livro é o único que a gente pode ler na companhia daquele que inspirou todos os patriarcas e profetas que o escreveram ao longo de 1500 anos. Seus olhos brilhavam sobre a Bíblia Sagrada. Ela disse: sim, no sonho eu via você levantando esse livro, como se fosse para mim. Eu quero estudar esse livro, eu quero começar hoje. Eu disse: Lilian, já está tarde. Nós ficamos horas ali conversando em meio aos momentos de pausa emocional que ela sofria. Já eram quase 11 horas da noite. Ela queria começar a estudar. E eu disse que amanhã, segunda-feira, eu iria à noite em sua casa. Mas você não sabe onde é minha casa? Eu falei: não, eu vou levá-la agora lá. Ela disse: sim, eu aceito. Assim vai ser uma garantia que você não vai errar o caminho. Ela não sabia que eu já tinha terminado o ciclo de errar o caminho. Agora eu primava por acertar o caminho, porque eu descobri não um, mas o caminho que Jesus significa. Pus todos dentro do meu carro e antes de ir para a casa de Lilian, nós paramos em um supermercado, daqueles que ficam abertos 24 horas, e fizemos uma bela compra de todas as coisas importantes que ela necessitaria. Ela disse: Deus verdadeiramente sabia que eu não tenho nada em casa, que meu esposo, devido a tudo que está acontecendo, Fernando, ele não está conseguindo trabalhar. E ele é um freelancer. Ele trabalha por empreitada. E já faz alguns dias que ele está depressivo. Ele olhava para mim e chorava. Então eu estendi os braços, ele veio, me abraçou, deitou o seu rosto sobre o meu ombro e disse: obrigado, obrigado por amparar a minha família. Ele falou com propriedade. Eu fiquei orgulhoso dele com essas palavras. E compramos as coisas necessárias. Chegamos em uma comunidade muito sofrida. Era um lugar cuja avenida principal me fazia lembrar que quando chovia, ali alagava tudo.
E não era à toa que quando chegamos na casa de Lilian, havia um muro de contenção, que era justamente para que quando alagasse as ruas ali, a sua casinha pudesse ser, no máximo, protegida, até tal altura que eles pudessem pular, para que a água não adentrasse. E era água de esgoto, então, que Deus a livrasse disso. Paramos ali o carro, tiramos todas as compras, conheci a sua casinha, havia um cheiro forte de bolor, porque eles já não abriam a janela há muito tempo, e eu pedi que abrissem as janelas e que mantivessem-as abertas, não durante a noite, mas logo ao amanhecer. Ela prometeu que ia fazê-lo, para que entrasse a luz do céu e que procurasse um pouco de ânimo. Ela falou: agora eu tenho ânimo. Ela falou: Fernando, eu tenho ânimo. Parece que voltou doses maciças de ânimo depois da nossa conversa. Nós tínhamos orado lá na igreja, pedi a Deus que tivesse misericórdia dela e de sua amada família, e de mim também, que agora tinha uma nova incumbência: levar a mensagem do caminho, verdade e vida a Lilian, ao Carlos e à sua família. Ela me disse: Fernando, antes de você sair, deixa eu lhe contar mais um fato. Nesses meus exames, foi constatado também que eu tenho uma formação tumoral no meu útero, que concorre junto com o bebê. Não posso operar, senão eu posso perdê-lo. Então, os médicos dizem que a minha chance em falecer no parto é muito grande. E que esse tumor está se ramificando, porque ele é um carcinogênico ao redor do meu sistema reprodutivo. Então, ore por isto também e não fique apavorado em estar aqui conosco, porque eu não quero que você contraia nada das coisas que eu fui abatida na minha vida. Eu disse: Lilian, eu não temo contrair alguma coisa, a não ser o amor e simpatia de vocês para com Jesus. Porque quando o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. Então, descanse nele. A ordem dele é: aquiete-se e saiba que eu sou o Senhor. Ou seja, fica tranquila, porque eu sou o Senhor. Salmo 46, 10 e 23, 1. Ela inclinou a cabeça para baixo, com um olhar de satisfação e de humildade, segurando nas minhas mãos. Ela queria beijá-las. Eu falei: não faça isso, porque eu sou apenas um homem e não mereço um respeito tão solene. Mas ainda assim ela se curvou e beijou minhas mãos, me constrangendo. Eu não merecia, jamais. Por fim, oramos de novo. Pedi que Deus abençoasse aquele lugar. Estava cheio de cachorrinhos. Eu acho que tinha 6 cachorrinhos ali dentro e mais 2 grandes lá fora. Ela disse que eram todos da família. E nas comunidades eles amam ter cachorrinhos e animais. Tinham também, acho que 3 gatos, que andavam ali de cama em cama. Bom, oramos por tudo e por todos. E já beirava 1h da manhã. Naquela comunidade, eu confesso que saía dali com uma paz tão grande, porque havia cumprido uma etapa da missão que começava: levar tranquilidade e esperança àqueles que não tinham nenhuma.
Entendo que essa é a missão de todo homem que encontrou Jesus, antes daquele que podemos ajudar. Eu fui para a minha residência cantarolando no caminho a graça de Deus. Segunda-feira à noite, lá estava. Ansiosos me esperavam, todos sentadinhos à mesa, o bebê ou a bebê ao lado. Marianne estava acordada, seus olhos eram lindos. Ela estava quietinha, como também esperando a aula. Eu tenho certeza que quando eu entrei, um mundaréu de anjos dos céus entraram conosco e se contaram com alguns que eu clamei na noite passada que se mantivessem ali para trazer conforto, paz e esperança para eles. Então, foi o encontro de anjos. E nós nos sentamos, abrimos a Bíblia e começamos a estudar o que significava aquele livro, o que verdade ele carregava e a prova da existência de Deus. No meio do estudo, ela pede um instante, ela se levanta, um olhar penetrante, percebia um grito incontido na sua boca. E ela começa a falar em alta voz, algo inimaginável para mim. E disto a gente trata amanhã. Não perca esses episódios. Eles são importantíssimos para que nós possamos extrair deles uma nova seiva, uma chama de esperança para as lutas pessoais que nós ainda carregamos como verdadeiros fardos. Alguém nos disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Eu aliviarei vocês. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descansos para as vossas almas. E tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e meu fardo é leve. Vamos trocar de fardos e de jugos, meus irmãos, meus amigos, porque os céus estão clamando que o façamos. Nós demoramos demais, arrastando pesos mortos que não nos foi competido pelo céu que carregássemos, assim como os que Lilian e sua família carregavam a duríssimas penas, ao preço de tragédias e calamidades. Desta forma eu oro por você e por mim. Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos como levar nossos fardos e jugos até o Senhor. Parece que nós não enxergamos caminho nenhum. Parece que nós nem enxergamos o tamanho dos fardos que levamos. Apenas a vida está pesada demais, triste demais, rançosa demais. E uma infelicidade tem pairado o coração de muitos. Um mar de desesperança que nós não sabemos como navegar. E a sensação de estarmos num barco à deriva. Quando os ventos sopram, são contrários. E de repente para tudo. E nós não enxergamos nada, a não ser a desesperança por todos os lados. Assim eu peço, filho de Davi, tem compaixão de nós. E se for nos perguntar o que querem que eu vos faça, a nossa resposta poderia ser: abra-nos os olhos, Senhor. Nós queremos ver esse caminho que mesmo onde não exista caminho nenhum, o Senhor é capaz de criar. O Senhor é o Senhor dos caminhos. O Senhor troca todos os caminhos do mundo pelo o caminho que o Senhor representa, único, que nos levará aos lugares extraordinários desta vida, não somente para nós, mas para a nossa família, para as pessoas que amamos, para aqueles que queremos testemunhar, para aqueles que queremos provar que há um Deus no nosso viver.
E desta forma, ó Deus Todo-Poderoso, que se permite chamar-se de Pai por pecadores como nós, principalmente eu, mostrar ao mundo que há um Deus em nossa vida, que há um provedor de todas as coisas, que há alguém que se importa no céu, que chora conosco, que sorri igualmente e que nos provê tudo o que necessitamos. Como diz o salmista, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Aleluia! Eu sou um recebedor desta promessa. Desta forma, Pai, a todos que participam dessa oração, seja nesta madrugada, quando ela está sendo elaborada, ou no horário, ou no dia que for, quando for ouvida, por favor, em nome de Cristo e pelos méritos dele, atende a oração dessa pessoa. Cuide da família dela. Não preciso, Pai, ter dom de vidência alguma para saber que lutas permeiam esse coração. Aflições, muitas vezes financeira, muitas vezes a solidão que raiza dentro de nós, que nos faz gritar dentro da gente mesmo. Aquele grito, aquele eco que ninguém ouve senão o Senhor, que pode nos sondar. Desta forma, acalenta o nosso coração. Alguns estão enfermos, precisam de uma cura, primeira cura, na mente, para depois atingir a cura espiritual. Nos ensina esse caminho, Pai. Eu tenho certeza, para aqueles que amam aprender de Ti, vão extrair lições poderosas dessa história incrível que inundou a minha vida. Obrigado, Pai, pela experiência com Lilian e sua família, porque depois desta eu nunca mais fui o mesmo homem. Em nome de Jesus, não permita que ninguém desista de ouvir o que o Senhor quer nos relatar. Eu não faço e nem compartilho esse testemunho por minha própria conta. Eu nem o queria fazer, o Senhor sabe a minha testemunha. Eu só o fiz porque o Senhor ordenou que eu fizesse. E eu disse, Pai, mas não dá para fazer em uma só vez. O Senhor me disse, faça paulatinamente. Eu vou medindo até onde, a cada noite, a cada madrugada. E assim está sendo, para beneficiar os que estão conosco. E todos possam extrair a seiva da vida, as lições do céu, em nome de Jesus. Obrigado pela bênção, pela cura e pelo amor. Aleluia! Amigos do coração de Jesus, por favor, parece que eu sou tão repetitivo, não? Você já inscreveu-se se você ainda não foi? Você pode compartilhar para nos ajudar, que mais pessoas possam ter lições de esperança, que traduzidas são iguais à fé, à coragem, à persistência, à determinação, que se traduzidas mais ainda, serão iguais a vitórias inquestionáveis e maravilhosas. Em nome de Jesus, eu posso garantir que isso é real, assim como testemunho. Então, compartilhe. É uma forma de você agradecer a Deus por, de repente, não ter passado por algo tão calamitoso e por estar prestes a viver os melhores dias de sua vida. Amém? Eu agradeço a Deus por isto. E também agradeço a Deus por tua vida. Coloque um like ou dislike, por favor, porque é requerido pela plataforma acionar o sininho e um comentário, e que pode ser a sua oração. Nós vamos colhê-la, colocar num hall de pessoas que oram e vamos orar por longos dias, até que a bênção, seja o que você pede ou coisas maiores, aconteçam para ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.